Boa noite, gente. Então, continuando aquela correção da lista, né? Eu falei que dividi em duas partes. Então, a próxima questão fala o seguinte: ela dá uma relação de pontos de ebulição e pede para relacionar com moléculas ou compostos metálicos. Então, a primeira coisa é o seguinte: se eu quero relacionar ponto de ebulição com tipos de molécula, eu tenho que analisar qual o tipo de interação intermolecular ou qual tipo de ligação interatômica, né? Então, primeira coisa, a água, ela faz interação de hidrogênio. O mercúrio, ele é um metal, então o tipo de interação vai ser uma interação interatômica, formando um composto metálico. O CH4 é uma molécula apolar, então a interação de London. E aí eu tenho duas moléculas de álcool, uma com um carbono só, o metanol, e outra com dois átomos de carbono, o etanol. E aí eu coloco a observação que existe uma molécula que faz ponte de hidrogênio, que tem uma cadeia carbônica menor, e outra molécula que faz ponte de hidrogênio e tem uma cadeia carbônica maior. Lembra que quando eu tenho empate em relação ao tipo de interação, o que vai desempatar é o tamanho da cadeia carbônica. Então vamos lá. Certamente quem vai ter o menor ponto de ebulição é o metano, já que é a molécula que faz a interação intermolecular mais fraca. E sabemos que o ponto de ebulição da água é 100, e aí já tem um parâmetro. O que vai estar acima da água? O metal. O que vai estar abaixo da água? As duas moléculas de álcool. Eu sei que o metanol, como tem uma cadeia carbônica menor, ele vai ter um ponto de ebulição menor. Então 4 vai ser o metanol e o 5 vai ser o etanol. O que sobra é a molécula, é o metal mercúrio, e aí dá para matar, porque o mercúrio ele faz interação interatômica, né? Ele forma um composto metálico. Então era natural imaginar que ele tivesse um ponto de ebulição maior. Bom, essa questão da Unicamp, ela pergunta o seguinte: eu tenho um muro com revestimento e eu tenho um muro com outro tipo de revestimento. E ele quer um muro à prova de xixi. É isso. Então, ele quer um muro que interaja pouco com o xixi. Xixi basicamente é água, né? Então tem uma interação fraca com a água para poder o maluco que tentar mijar nessa parede receber esse xixi de volta e não interagir com esse muro. Então, primeira coisa a analisar é o seguinte: o primeiro muro ele tem um revestimento que é um revestimento formado por uma cadeia carbônica apolar. Então, o tipo de interação é a interação de London. E o segundo muro ele tem um revestimento formado por uma molécula que tem interação de hidrogênio. Então, certamente esse muro ele vai ser o muro que vai ter maior interação com o xixi. Então, o muro escolhido vai ser o muro 1. Vamos lá, qual o motivo? O revestimento representado em 1 é mais eficiente para devolver a urina, porque a cadeia carbônica é hidrofóbica e repele a urina. Então, lembrando que uma cadeia carbônica polar, ela tem uma maior interação com a água. Então, seria uma cadeia carbônica hidrofílica, que seria o caso do muro 2. E uma cadeia carbônica hidrofóbica é uma cadeia que não tem interação com a água. Então, tá lá, esse seria o revestimento ideal. Questão 10 é o seguinte: eu quero analisar comportamentos de substâncias formadas apenas por metais, apenas por ametais ou por compostos metálicos. Então, o que ele está analisando é a condutividade elétrica nesses materiais. Então, a substância X
ela conduz corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido. A gente viu que quem tem essa propriedade são os metais, né? O metal ele tem aquele arranjo onde eu tenho apenas metais que são pouco eletronegativos, então o elétron está muito disponível. Então eles conduzem corrente elétrica em qualquer situação. É lógico, tem metais que conduzem mais corrente elétrica do que outros metais, mas a gente não está usando um termo comparativo. Na grande maioria, eu posso falar que os metais eles são melhores condutores de corrente elétrica do que qualquer outro material. Se eu tenho um material que não conduz corrente elétrica nem no estado sólido nem no estado líquido, certamente esse material é formado por ametais. E é uma característica dos ametais. Tem uma característica inversa dos metais. Então, se o metal ele conduz corrente elétrica, metais não conduzem corrente elétrica. É lógico, novamente, estou vendo uma característica que é geral. Quando a gente entrar em química orgânica e começar a estudar polímeros, a gente vai ver que alguns polímeros são semicondutores. Então, eu posso sim imaginar um material ametálico que tem uma certa condutividade elétrica. Tá? A gente até viu um pouquinho quando entrou em hibridização. O Y, ele não conduz na forma sólida, mas conduz na forma líquida. O composto iônico tem essa característica. Na formação do composto iônico tem um cátion e um ânion, ele tem essa atração eletrostática, os elétrons não estão disponíveis. Agora, quando eu forneço energia na forma de calor e começo a fundir esse material, eu vou separando esse cátion desse ânion. Então o meio vai ficando eletrolítico e os elétrons têm liberdade para circular nesse material. Com base nessas informações, é correto classificar como substância iônica apenas a Y. Questão 11. Então ele propõe 3 experimentos. No primeiro experimento, ele coloca um condutivímetro ligado a uma lâmpada para analisar exatamente se o material conduz corrente elétrica ou não. Na solução 1, ele tem uma solução de cloreto de sódio. A gente viu em interações intermoleculares que a maneira como a água dissolve compostos iônicos é separando as cargas e estabilizando as cargas, solvatando essas cargas. Então, sim, ele vai conduzir corrente elétrica porque quando a água atuar como solvente, ele vai separar o cátion, vai separar o ânion e eu tenho os elétrons livres para circular nesse meio. O experimento 2 é o cloreto de sódio sólido. Não tem condução de corrente elétrica. E no experimento 3 é o cloreto de sódio fundido. A gente já conversou sobre isso. Eu vou separar o cátion do ânion e seria a mesma situação de uma solução de cloreto de sódio. Só que a água tem o papel de separar o cátion do ânion, os íons, e na 3 a energia cinética dos átomos, aumentando o calor, a temperatura do meio, que vai fazer com que ela se distancie. Tá? Então, passados alguns instantes, percebeu-se que se acendeu ou acenderam apenas as lâmpadas 1 e 3. Questão 12. Eu tenho matéria formada por iodo, eu tenho matéria formada por brometo de potássio e tenho matéria formada por ferro. De cara, o que a gente consegue observar é que eu tenho uma matéria molecular formada por ametais, eu tenho uma matéria iônica, eu tenho um composto iônico, e eu tenho uma matéria formada por compostos metálicos. E vamos lá, vamos analisar cada caso. Como que uma matéria formada por moléculas, ela se torna uma matéria visível? Eu tenho a ligação covalente entre dois átomos de iodo, formando a molécula de iodo, o I2.
Essas moléculas de iodo, como são apolares, elas vão interagir com outras moléculas através de interações de London, né? Interações fracas. Então, formando essa matéria. Então, a matéria formada por moléculas, ela cresce através de interações intermoleculares. No caso do composto iônico, não. Eu tenho várias ligações iônicas, então eu tenho uma interação, uma ligação interatômica. O mesmo acontece com o composto metálico. E aí ele quer ver algumas características. A molécula individual no cristal 1 apresentará átomos unidos por ligação covalente polar. Não, ligação covalente apolar, e ela vai ter interação intermolecular entre moléculas de 2. O cristal 2 é formado por um número de prótons maior do que o número de elétrons. É um composto iônico? Não. O composto iônico, no final, eu sempre tenho que ter um composto eletricamente neutro. A quantidade de elétrons vai ser igual à quantidade de prótons. C. A substância representada em 3 é uma boa condutora de eletricidade no estado sólido ou no estado líquido. É isso, né? Ele é um metal. A substância representada em 1 é uma boa condutora de eletricidade no estado líquido. Não, ele é um metal. A substância representada em 2 é uma boa condutora de eletricidade no estado sólido. Não, apenas no estado líquido ou dissolvido. 13. Eu tenho duas figuras. A primeira figura, eu tenho cargas positivas e eu tenho vários pontinhos. O que eu estou, na verdade, analisando ali é um modelo onde eu quero representar a ligação metálica, que a gente chama de mar de elétrons, né? Eu não tenho cargas positivas, eu tenho um núcleo atômico, que é positivo, e no final eu tenho uma matéria eletricamente neutra. Eu só quero representar o seguinte: esses elétrons têm liberdade para poder circular por esse material. Já que o metal ele tem uma péssima, ele é um péssimo composto em termos de eletronegatividade. Ele não tem uma atração muito grande para elétrons. Na figura 2, eu tenho o clássico, uma carga negativa, uma carga positiva, uma carga negativa, então é um composto iônico, formado por cátions e ânions. No total, também eletricamente neutro. Então, vamos lá. Considerando as informações, é correto afirmar que a figura 2 corresponde a um sólido condutor de eletricidade? Não, ele é um composto iônico. A figura 1 corresponde a um sólido condutor de eletricidade? Sim, né? Ele é um metal. Tá? Então, um composto metálico e um composto iônico, como eu já havia conversado com os senhores. Questão 14 é uma questão que envolve aquele modelo onde eu represento a banda de valência e uma banda de condução, utilizando o orbital molecular. Novamente, olha, é uma questão de orbital molecular, mas que não exige que vocês saibam orbital molecular. Então eu expliquei para mostrar de onde que veio essa informação. Então vamos lá. Banda de valência é onde eu tenho orbitais povoados por elétrons. Então é onde eu tenho os orbitais de menor energia. Né? Quando eu faço a distribuição eletrônica de um átomo ou de uma molécula, eu tenho sempre a situação onde os elétrons ocupam a região de menor energia. Tá? Seria o estado fundamental, né? Não seria o estado excitado. E a banda de condução são os orbitais sem elétrons. Então, indique o diagrama que representa a boa condutividade do cobre metálico em condições normais de temperatura e pressão. Então, onde fica a banda de valência? Na região de menor energia. Onde fica a banda de condução? Na região de maior energia. Quando eu forneço um impulso e eu fecho uma corrente elétrica, a energia suficiente que esse meio vai receber faz com que o elétron salte da banda de valência em direção à banda de condução. Então, eu tenho aqui a banda de valência, uma região de menor energia, e a banda de condução, uma região de maior energia, e essas bandas não têm um limite mínimo
de distância energética entre uma e outra. Isso explica a boa condutividade elétrica dos metais. Galera, então é isso. Semana que vem a gente começa a trabalhar com compostos inorgânicos, tá? Beijinho, tchau.